para outrem. Muito bom. O que mais que a gente tem a dizer a respeito do furto? Esse é o furto simples. Mas existem 3 pequenos detalhes sobre o furto que é interessante mencionar. O primeiro detalhe é que o furto, quando praticado durante o repouso noturno, quando o furto for praticado durante o repouso noturno, e repouso noturno também é uma terminologia que às vezes é um pouco controvertida, não existe uniformidade, embora exista até uma posição majoritária, mas não existe uma uniformidade sobre o conceito de repouso noturno. A posição hoje majoritária é de que repouso noturno é o momento em que as pessoas daquela localidade habitualmente encontram-se repousando. Então veja que não é um conceito astrofísico, não é um conceito, né, o horário, ou a lua no céu, o sol se escondeu. Não é isso. É o horário em que habitualmente as pessoas daquela localidade se encontram repousando. O furto tem também uma possibilidade de pena mais branda. Então, repouso noturno, pena mais grave. Ele tem também uma possibilidade de pena mais branda. É o chamado furto privilegiado. E quando é que eu vou ter um furto privilegiado? É curioso, né? Quem não está muito habituado muitas vezes estranha essa terminologia, mas é assim que é chamado o crime quando adquire uma modalidade mais leve. Ele é privilegiado, furto privilegiado. Quando um furto vai ser privilegiado? Olha o que é preciso para você cometer um furto privilegiado. Primeiro, que a coisa furtada seja de pequeno valor. Então, furtar uma coisa de pequeno valor. E, por outro lado, que você seja primário. Então, quando o criminoso é primário e a coisa furtada é de pequeno valor, ele tem direito a uma redução da pena. Então, primário é cumulativo, mas pequeno valor, pena pequenininha. E a última coisa sobre o furto são as modalidades qualificadas. O furto pode apresentar qualificadoras. Ele tem uma causa de aumento de pena, que é o repouso noturno, tem causas de diminuição de pena, que é o privilégio, tem uma causa de diminuição de pena, que é o privilégio, e ele tem formas qualificadas. Quais são as qualificadoras do furto? Olha só, eu vou citar aqui as mais relevantes. Rompimento de obstáculo. O furto pode ser qualificado pelo rompimento de obstáculo. Alguém estourou ali a porta da tua casa para invadir e furtar tudo que tinha dentro dela. Você teve 2 prejuízos, não teve? Além do prejuízo do que foi levado de dentro, vai ter que consertar a fechadura. Então já tem aí 2 prejuízos. Rompimento de obstáculo. O furto pode ser qualificado também pela fraude. E aí vai haver uma diferença importante entre o furto e o estelionato, mas pela fraude, pela destreza, pela escalada. Então veja, fraude, destreza, escalada, são todas maneiras que demonstram uma dificuldade que teve que ser superada pelo furtador. E o furtador que se mostra disposto a superar dificuldades, a escalar ou a enganar, né? ou abusar da confiança ali, quer dizer, criar uma relação de confiança e depois abusar da confiança, ele se mostra um furtador ou a ter uma habilidade manual em comum, que é a destreza. Então, fraude, destreza, escalada, abuso de confiança, demonstra um criminoso mais reprovável, porque primeiro é um criminoso mais decidido. Ele resolveu não se deter perante nada. E depois ele é um criminoso mais impiedoso, porque resolveu ali abusar de uma situação de fragilidade da vítima, né? Abusou da confiança ou enganou a vítima para diminuir a sua vigilância. Então, quando o furto tem fraude, tem escalada, tem destreza, tem abuso de confiança, ele também terá uma pena maior. A terceira qualificadora do furto é o emprego de chave falsa. Quando o agente, para furtar, usa chave falsa, que é qualquer instrumento que faça acionar o mecanismo da fechadura, fora a chave verdadeira, a conduta também será qualificada. Concurso de pessoas. Muitos crimes são qualificados pelo concurso de pessoas. O entendimento é que quando 2 pessoas se juntam para cometer um crime, elas colocam a vítima numa situação de maior fragilidade, de menor defesa, de maior exposição. Concurso de pessoas. E por fim, o furto cometido, veja que interessante. O furto de veículo automotor, isso é comum, não é?
O furto de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou país. O furto de veículo automotor, mas não é qualquer furto de carro, não. É o furto de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou país, terá uma pena maior, porque é muito mais difícil de achar, não é? Até porque as nossas polícias geralmente não têm cadastros integrados, é muito mais difícil para a seguradora encontrar o carro. Então, o furto de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou país, não para outro município, comarca, para outro estado, país, terá uma pena majorada, terá uma forma qualificada. Muito bom, meus amigos. Então, nós estamos aqui craques, aprendemos quase que tudo a respeito de furto, já vimos o principal. E agora, eu espero você no nosso próximo bloco, que, como você já sabe, se chama Pergunte ao Professor. Então, se você quiser mandar a sua pergunta, você já sabe, o nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. É muito importante, é muito gostoso que você mande a sua pergunta para que a aula se torne mais completa, para que essa experiência se torne mais interativa. Então escreve para a gente, provafinal@lfg.com.br. Enquanto você está escrevendo, eu espero aqui as perguntas que vêm dos candidatos do Brasil e que nós recolhemos pelas ruas do Brasil afora. Então fica com a gente, espero o próximo bloco. Pergunte ao professor. Olá, estamos de volta aqui, então pergunte ao professor. Você sabe que a sua participação é tão importante pra gente, então pergunta, manda tua dúvida, tua sugestão, tua opinião, enfim, manda o que você quiser aqui pra gente. Você já sabe qual é o nosso e-mail, é provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. A gente quer ouvir o que você tem para dizer, a gente quer responder a tua pergunta. Então, aproveita essa oportunidade, manda a tua pergunta. Enquanto isso, vamos ver o que o pessoal que já perguntou quer saber sobre o crime de furto. Vamos lá. Professora, se alguém se passa por um funcionário de uma empresa de telefonia e entrar na minha casa com meu consentimento e pegar as minhas coisas, isso é furto ou estelionato? É uma coisa dura, né? Uma coisa difícil essa situação aqui que a colega nos reportou. E eu acho que é importante até a gente começar dando esse alerta, sabendo disso, porque muitos e muitos crimes acontecem dessa forma. É muito triste a gente ter que viver aí cheio de cautelas na nossa portaria, com os nossos funcionários da nossa casa, mas o fato é que tantos crimes acontecem assim. Então chegou ali, disse que era de uma empresa e o porteiro não sabia muito bem para onde ia, ou a pessoa que estava na casa acabou permitindo que a porta fosse aberta, e aí a gente se expõe, abrimos a porta para o inimigo e na hora, né, já aconteceu o pior. Então, primeira coisa de tudo é termos atenção, porque embora, como eu disse, não seja muito agradável, é mais agradável prevenir do que remediar. Então, primeira coisa, muita atenção, respeitar as regras ali de segurança do prédio, do condomínio, porque elas são feitas para a segurança de todos. Agora, juridicamente, como é que fica essa situação? É uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, ela me permite falar de uma coisa que bomba em prova de concurso, que é a diferença entre o furto mediante fraude e o estelionato. Mas por quê? Por que essas duas coisas se confundem? O que essas duas coisas têm em comum? Ora, o furto, que pode ter como qualificador a fraude, é um crime cometido com fraude. E, por outro lado, o estelionato é justamente induzir a erro mediante fraude, levando a vítima a entregar a coisa. Então aí eu acho que você já percebeu a diferença entre um furto mediante fraude e um estelionato. Você lembra que eu falei que no furto, seja qual for, mesmo mediante fraude, no furto é preciso do verbo subtrair? É preciso que eu tire a coisa da vítima sem o consentimento dela? Enquanto que no estelionato não. O estelionato é diferente. No estelionato eu induzo, eu vou engano, induzo a pessoa ao erro